Agora, quem vai fazer muita falta para o Bahia, já está fazendo na real, porque ele seria titular contra o Cuiabá, o próprio Rogério Ceni falou isso de certa forma, é este cara aí, ó, Oscar Estupiñán, de maneira completamente inusitada, saiu do Bahia. A gente já tinha até feito uns conteúdos, né, Folha? Você fez para o Insta, eu fiz para o YouTube, Uhum. sobre a situação do Hussite, o novo técnico, uma nova gestão de grupo, que o Hussite poderia, de alguma forma, cogitar o retorno de Estupiñán, mas naquela altura, naquele momento, a gente não tinha conhecimento sobre valores, a gente não tinha conhecimento sobre cláusulas desse contrato. Eu, por exemplo, não sabia que se o Bahia não exercesse essa opção de compra até o meio da temporada, o Hussite podia solicitar o retorno imediato, sabe? É um modelo de empréstimo até que é interessante quando o Bahia fizer. Eu acho que o Bahia faz isso, de solicitar botar aquela cláusula para quando solicitar o retorno imediato o cara vir. Agora, por exemplo, Uhum. Vitória da Bahia tá com problema com o Camutanga, Bruno Vini tá voltando por agora, aí eles estão improvisando o Caio Vinícius. Aí tem um zagueiro que deles está emprestado, que tem uma cláusula de retorno imediato. Eu lembro que quando o Wagner Leonardo, que tá lá, tava no Náutico emprestado pelo Santos, teve algum zagueiro do Santos que saiu, foi negociado, e aí eles exerceram essa cláusula e Wagner Leonardo voltou de imediato. Mas eu não sabia que o Hussite tinha essa cláusula de retorno imediato, independente de qualquer coisa, né? Mas tinha. E agora Estupiñán retorna. O próprio Rogério Ceni falou que mesmo não sendo um jogador que ele pediu, né, em termos de característica também e tal, era um jogador que estava sendo útil e que provavelmente ia ser utilizado no lugar de Everaldo nessa partida contra a equipe do Cuiabá. E agora não vai ser Uhum. mais porque voltou aí para o Hussite. É uma pena, né, Folha? Mas assim, no final das contas, é legal que ele sai pelas portas da frente, né? Estupiñán, ele teve uma passagem aqui pelo Bahia, de certa forma curta, né? Ele chegou a marcar belos gols, chegou a ser decisivo em alguns jogos, isso foi importante para a gente. E como você falou, de forma repentina, ele acabou voltando para o clube dele e acho que pegou todo mundo de surpresa, né? E agora a gente fica naquela questão: quem que seria o jogador para poder substituir o Everaldo nessa volta para o jogo da Fonte Nova? O Rogério Ceni até fala sobre Ratão ser utilizado, ele quase que garante que Ratão vai jogar, se não como titular no segundo tempo, no decorrer do segundo tempo, porque Estupiñán estava sendo o nome cotado para poder entrar todos o segundo tempo ali, quando Everaldo estava cansado, ou Tassiano sendo substituído e por aí vai. E aí agora a gente vai ter aí a chance de ver Ratão tendo um pouco mais de oportunidade. E acho que Estupiñán foi feliz demais aqui, né? A torcida chegou a pegar um pouco no pé dele no começo. A gente sabe que é um jogador que tinha certas limitações, ele era um jogador que não tinha tanta explosão assim, ele não era tão veloz assim, mas de certa forma chegou a fazer alguns gols com arrancadas, era um jogador muito forte na trombada ali, né, no jogo de cabeça, na disputa aérea, chegou a fazer belos gols de cabeça pelo Bahia, fez gol de pênalti, fez gol também no chão. Acho que esse pouco tempo que ele passou no Bahia, ele agregou mais do que... Ele trouxe muito mais pontos positivos do que pontos negativos. E acho que ele sai de cabeça erguida com aquele sentimento de dever cumprido, né? Das vezes que foi acionado, ele correspondeu bem, né? Foram poucos jogos que o Estupiñán saiu de campo sem corresponder bem, né? E por isso eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Mas aí quando a gente pega e vê de fato, né, agora os valores em si, acho que é como você mesmo disse, como o Rogério Ceni disse, que tem que botar na balança. Acho que pelo valor que seria para poder manter Estupiñán no Bahia, acho que dá para a gente poder pegar um outro nome, quem sabe, com características um pouco melhores, para poder suprir essa necessidade de um centroavante no Bahia. Exatamente, exatamente. Tu foi um cara importante, né? Se identificou, legal e tal. Enfim, uma pena que ele tenha que sair. Agora, a saída de Estupiñán aumenta a cobrança por um camisa 9. E assim, a galera não quer um mingote da vida, que é alguém no nível superior até de Estupiñán. Já existia essa exigência, agora se intensifica, né? Talvez nem tanto, porque o Bahia venceu ontem. Se o Bahia perde ontem, eu tava pensando muito nisso antes do jogo. Estupiñán sai um dia, no dia seguinte o Bahia perde, né? Duas derrotas seguidas fora de casa. Torcedor hoje só ia estar falando disso, meu irmão. Só ia estar falando disso. 2 dias de janela e não trouxe ninguém. Sabe? E a galera tá nessa pegada. Aliviou um pouco porque venceu. Mas ainda assim a cobrança é necessária, porque Santoro me ajude. Precisamos de jogador ali pro ataque, né? Eu já achava que precisava antes de jogadores ali pro ataque. Agora com a sede do Tupian precisa mais ainda.